Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 11, a palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Hoje, pela graça de Deus, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre um assunto bem pertinente a esse período que nós estamos vivendo. Eu quero falar um pouquinho sobre o carnaval. Por que o salvo não participa, não vai, não frequenta, não se envolve com o carnaval? Nós estaremos respondendo essas perguntas a partir desse texto que nós acabamos de ler. Vamos orar. Querido Deus, nós chegamos diante da presença do Senhor e eu quero pedir ao Senhor que me ajuda com as minhas palavras, pensamentos, Senhor, raciocínios, que o Senhor me ajude a expor, ó Pai, aquilo que o Senhor já tem colocado no meu coração. Ajude-me, Senhor, nesta noite e venha abençoar o seu povo que estará ouvindo essa mensagem, os irmãos que estão aqui presentes e aqueles que vão estar ouvindo a gravação desta mensagem, que o Senhor venha, através do seu Espírito, convencê-los desta verdade e que nós venhamos, Senhor, nos inclinar para o Espírito e não a carne. Em nome de Cristo nós pedimos agradecido. Amém e amém. Bom, o Brasil todo está comemorando o Carnaval, uma festa popular que já faz parte do calendário do Brasil. Muitas pessoas, assim que viram um ano, ficam ansiosas para a chegada do Carnaval. E as pessoas ficam todas naquela expectativa do Carnaval, e há quem diga que o Brasil só volta a funcionar depois do Carnaval, O Carnaval, irmãos, sempre é comemorado no período anterior à Quarta-feira de Cinzas, e também anterior ao período que é conhecido pelos católicos como Quaresma. Quaresma é aquele período de 40 dias em que os católicos não comem carne, se abstêm de carne. Por falta de informação e também por influência de amigos e familiares, muitos crentes questionam se é proibido um crente ir no carnaval ou não. E muitos crentes têm dúvida disso. Pasmem, que tem crentes assim. Inclusive, existem igrejas, e, irmãos, eu fico indignado porque realmente são igrejas que não são de Cristo. São instrumentos na mão do diabo para enganar o povo. Você vê igrejas dizendo que não tem problema, igrejas que, inclusive, há tempos atrás, não sei se ainda fazem, blocos evangélicos para participar do carnaval. Será que podemos fazer isso? Será que é correto, é certo fazer isso? Bom, irmãos, a respeito da proibição, Paulo responde o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nós precisamos entender que em Cristo nós temos liberdade de escolha. Mas em Cristo nós temos maturidade também para escolher aquilo que edifica e não aquilo que mata e destrói. Amém, irmãos? Nós temos liberdade, não libertinagem. Sabe qual que é a diferença? Alguns acham que liberdade é poder fazer tudo. Não, eu tenho liberdade para fazer tudo que eu quero. Não, isso não é liberdade, isso é libertinagem. Liberdade é você ter a liberdade de fazer o que é justo e verdadeiro. Amém, irmãos? Então, tem coisa que não edifica que nós não devemos fazer. Amém? Então, isso é claro nas Escrituras. Mas antes de mostrar algumas verdades neste texto aqui de Romanos, que nos orienta sobre o agir na carne ou festejar a carne, deixe-me apresentar o que de fato é o carnaval. Porque às vezes as pessoas não entendem o que é carnaval. Acham que carnaval é só ir lá na praça, pular, né, festejar e vir embora. Não é isso aí, não. Se você pensa que carnaval é só isso, você é muito ingênuo. Não é isso, não. Tá? A palavra carnaval vem do latim carnes levares, que significa adeus à carne. É uma expressão popular que surgiu no século XI e XII para se referir aos últimos dias antes do período da quaresma dos católicos. Mas, segundo alguns historiadores, o carnaval existe há mais de 3.000 anos e é uma festa profana, é a festa profana mais antiga. Suas raízes encontram-se nas celebrações greco-romanas, conhecidas como bacanais, uma festa dedicada ao deus do vinho Baco, ou Dionísio para os gregos, e marcada pela embriaguez e pela entrega aos prazeres carnais. Eles faziam toda atrocidade de imoral, de depravação possível, regado com muito álcool, regado com muitas drogas. Isso é o carnaval. E tudo era feito para adorar um deus chamado Baco. Eu não sei se vocês já falaram essa expressão aqui, ó, uma coisa legal, uma coisa positiva, ou bacana. Essa palavra, toma cuidado com essa palavra, porque essa palavra tem a ver com bacanal, ou com Deus Baco, que era uma depravação imoral. Algo que é legal para alguns, mas completamente depravado diante de Deus. Tome cuidado com certas palavras. Amém, irmãos? Tá? Eu já falei essa palavra várias vezes. E depois que eu soube disso, eu parei, com certeza, porque isso não edifica a Deus, né? E por causa dessa depravação, essa inclinação à depravação, à imoralidade, daí vem o outro significado do carnaval. Festa da carne. Festa da carne. Carne aqui, irmãos, é a nossa velha natureza pecaminosa, que é inclinada ao mal e a fazer tudo aquilo que é contrário a Deus. Festa da carne. Uma festa para praticar aquilo que Deus reprova. Então, daí nós já temos a ideia que carnaval não é algo aprovado por Deus. Amém, irmãos? Vocês entendem isso? Carnaval não é a festa aprovada por Deus. É uma festa que confronta Deus. É uma festa que, na verdade, profana o sagrado, confronta a Deus. É uma festa que promove o exagero, que promove o uso exacerbado de drogas lícitas e ilícitas. Promove também a imoralidade e depravação. Não é à toa que o governo promove aquelas campanhas de uso de preservativo e assim. Sabe por quê, irmãos? Por causa da depravação que tem. Ao invés de promover dizendo assim, olha, não façam isso. Não, eles só falam, não, só previnem-se. Porque por causa da depravação. E promove morte. Quantos assassinatos acontecem nesse evento? Acidentes de trânsito por estarem cheios de álcool, cheio de droga. O vírus do HIV também, quantas pessoas adquirem essa enfermidade? E quantos abortos são feitos após o carnaval? Quantas mulheres optam pelo tal de DIU? Quantos já ouviram falar sobre isso? DIU é um abortivo, irmãos. Não é um contraceptivo, é um abortivo. Faz a mulher abortar. Morte, irmãos.
Morte, uma festa que promove morte. E nós não podemos, irmãos, concordar com uma coisa tal como essa. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que são dignos de morte os que tais coisas praticam, e não só as praticam, mas também concordam. Aqueles que também concordam com essa porcaria. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Entendendo agora que o carnaval não é uma simples festa, que o carnaval é uma festa profana, imoral, depravada, que promove a morte, é uma festa obscura, uma festa que promove os prazeres da carne. Eu quero mostrar para os irmãos algumas verdades, aqui no texto de Romanos, que nos ensinam pelo menos 3 razões pelas quais o crente não deve se associar a esta festa denominada festa da carne ou simplesmente carnaval. Primeira verdade. O crente não se associa ao carnaval porque o crente não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja comigo o versículo 1 e o versículo 5. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Por que nós não nos associamos ao carnaval, à festa da carne? Porque, primeiramente, Jesus nos salvou, e agora nós somos seres espirituais e não somente carnais. Para você entender melhor isso, nós precisamos entender 2 conceitos da palavra de Deus. A Bíblia ensina que existem 2 tipos de pessoas no mundo. 2 tipos. O homem natural e o homem regenerado. Homem aqui é tanto homem e mulher, tá, irmãos? É a expressão que a Bíblia usa, então eu quero usar os termos usados pela palavra de Deus aqui. Homem aqui está no sentido antropo, está no sentido tanto de homem e mulher. Então, quando eu disser homem aqui, você já entende que é tanto homem quanto mulher. Amém? Então, o homem natural é o homem não regenerado. O homem que não conhece Cristo como seu Salvador. Aquele que ainda não teve um encontro com Cristo e ainda não foi transformado pela graça redentora que há em Cristo Jesus. O homem natural, naturalmente, é uma pessoa inclinada à carne, para viver a vida do seu jeito, à sua maneira. O homem carnal é uma pessoa, meus amados e muito queridos irmãos, que naturalmente age inclinado para as coisas da carne. Vive do seu jeito, à sua própria maneira, buscando satisfazer seus prazeres carnais. É uma vida completamente alienada de Deus. Não significa que alguém que ainda não conheça Cristo, que ainda não foi salvo, não significa que ela não possa fazer bondade. Ela faz, ela tenta. Quantas instituições filantrópicas existem aí de pessoas que não conhecem Cristo, tentando fazer bondade? Eles podem fazer bondade. Eles têm essa capacidade. Deus os criou para isso. Mas, infelizmente, eles possuem uma natureza, a natureza carnal, e eles naturalmente agem inclinados à carne, para satisfazer os seus prazeres carnais, os seus prazeres pecaminosos. Já o homem regenerado, é aquela pessoa que recebeu Cristo como seu Salvador. É aquela que foi transformada, que ouviu do Evangelho, que se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como único e suficiente Salvador. Nós que fomos salvos, quantos aqui nessa noite têm certeza da sua salvação? Diga amém. Quantos aqui creem em Cristo? Diga amém. Amém. Então, se você é um salvo em Cristo Jesus, significa que você não é mais naturalmente pecador. Você tem a natureza pecaminosa. Mas quando Jesus te salvou, Ele te deu uma nova natureza. Agora, por causa de Jesus e do Espírito Santo que habita em nós, naturalmente, irmãos, o que é natural para o crente é andar segundo o Espírito e não segundo a carne. O que é natural para o crente é viver controlado pelo Espírito Santo e buscando obedecer à vontade de Deus e não à nossa própria vontade. Isso é o natural. Mas por causa da natureza pecaminosa, nós ainda temos o potencial de pecar, infelizmente. Infelizmente. Mas quanto mais controlados pelo Espírito, mais nós vamos andar
em obediência ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, naturalmente, nós somos do Senhor. Nós pertencemos a Cristo. Nós não nos associamos à festa da carne, ao carnaval, porque agora nós pertencemos a Cristo Jesus. Quem é inclinado para a carne está longe de Deus, separado de Deus, mas aqueles que já conhecem Cristo têm comunhão com Deus e, portanto, são inclinados para as coisas espirituais e não para as coisas carnais. E esta é a primeira razão pela qual nós não nos associamos com o carnaval ou com festas que promovem a carnalidade ao invés de promover a espiritualidade. Amém? Essa é a primeira razão. Segundo, o crente não se associa com o carnaval porque a inclinação da carne é morte. Veja comigo o versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, e a inclinação do Espírito é vida e paz. Morte aqui está em dois sentidos. O primeiro sentido está relacionado ao homem natural, que não conhece Jesus como seu Salvador. Esse homem natural, nós também usamos a palavra perdidos, incrédulos, enfim. O homem não regenerado, morte é certamente morte eterna. Sabia disso? A inclinação da carne é morte. E no sentido, para o perdido, para o incrédulo, para o não regenerado, morte está no sentido de morte eterna. Quantas pessoas, irmãos, amam tanto a podridão, amam tanto as trevas, que não querem largar essa vida de promiscuidade, essa vida de depravação, para irem até Jesus. Quantas pessoas eu já falei de Jesus, tentei falar de Cristo para elas, mas elas mesmas falaram, não, eu quero aproveitar a minha vida, não, agora não, não, se eu aceitar Jesus, eu vou perder um monte de coisa. Sabe por que elas fazem isso? Porque elas amam tanto as trevas, que rejeitam deliberadamente a luz que é Jesus Cristo. O único pecado hoje que condena o ser humano a viver a eternidade longe de Deus no inferno é não crer em Cristo, é rejeitar Jesus. E por isso, morte aqui é morte eterna. Mas para os crentes que foram regenerados, morte está no sentido de destruição, prejuízo e perda. Isso porque a promessa de Deus para os crentes em Cristo é que agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é isso que diz o versículo 1 de Romanos 8, irmãos? Que agora, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a promessa. Se você crê em Cristo, se você foi salvo, irmãos, você recebeu vida eterna, e vida eterna não acaba. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque a nossa salvação está alicerçada, ancorada apenas na obra de Cristo na cruz. E se você creu, você recebeu a justiça de Deus uma vez, para toda a eternidade. Amém, irmãos? O crente, ele tem segurança da salvação. O crente, ele é salvo porque o que salva o crente é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Isso é uma coisa que você precisa entender e crer de todo o coração. Nós precisamos nos apropriar desta verdade, que se eu fui salvo por Jesus, eu vou permanecer salvo, irmã Angelina, até o último dia da minha vida, até eu encontrar com Jesus no céu. E precisamos confiar nesta verdade. Agora, irmãos, se nós temos a vida eterna, se para nós morte aqui não está no sentido de morte eterna, mas no sentido de destruição, isso significa que nós não podemos viver uma vida inclinada para a carne. Porque o crente que escolhe viver inclinado para a carne, para satisfazer as suas paixões, vontades, vive inclinado para o mal do seu coração, o que ele vai encontrar no final desse caminho é só destruição. Então, irmãos, se nós somos do Senhor, e se nós precisamos andar na presença de Deus e não inclinado para as coisas da carne, meus amados irmãos, significa que nós não podemos nos associar com o carnaval, porque o carnaval promove justamente isso. O carnaval é uma festa que promove morte, promove assassinato, acidente, a aquisição de HIV, aborto e tantas outras coisas mais, como já falamos. E eu não quero ter uma vida destruída, eu quero ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Amém?
eu quero ter vida, eu quero ter paz, eu quero ter alegria. E nós só podemos ter isso na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceira razão. O crente não se associa com o carnaval, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Versículos 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois é sujeita à lei de Deus e nem em verdade pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Viver segundo a carne, irmãos, é colocar-se em uma posição de inimizade contra Deus. Já parou para pensar nisso, irmãos? Procurar viver uma vida na carne. O que é viver na carne? É procurar viver a vida do seu jeito, da sua própria maneira. Escolhendo aquilo do jeito que você vai viver, da maneira que você vai viver, completamente alienado de Deus. Quando você vive assim, você está se colocando como inimigo de Deus. Inimigo. Imagina comigo o seguinte, irmãos. Imagina uma batalha, 2 exércitos. De um lado, o exército de Cristo. E Cristo lá na frente, montado do cavalo branco, batalhando. E o outro exército é aquele que está batalhando com Cristo, lutando contra Deus e contra as coisas de Deus. E Satanás montado num cavalo branco também para tentar imitar Cristo, mas lutando contra as coisas de Deus. Quando eu escolho viver uma vida alienada de Deus, segundo a minha vontade, segundo o meu querer, como Paulo diz aqui, inclinado à carne, eu me coloco contra Deus e a favor da minha carne e a favor de Satanás. Eu luto contra Deus. E eu acho que se eu lutar contra Deus, é certo que eu vou perder. Vocês concordam comigo? Eu vou perder. Porque Deus, Ele é o vencedor. Amém, irmãos? Ele é o vencedor. Mas quando nós escolhemos viver segundo o Espírito, nós declaramos guerra contra a nossa carne. E contra, irmãos, tudo aquilo que luta contra Deus. Nós nos colocamos lutando a favor de Deus. E nisso, irmãos, nos garante a vitória. Sabe por quê? Porque em Cristo Jesus, você já recebeu tudo o que você precisa para vencer essa batalha. Tudo o que você precisa para vencer a carne, você já recebeu em Cristo Jesus. E o maior poder que você tem está na presença de Deus que habita em você. Anda na presença de Deus, desfrute da presença de Deus e se revista da armadura de Deus para você vencer a carne e as hostes espirituais da maldade. Isso nos mostra, irmãos, uma verdade. Que aqueles que estão pulando o carnaval, aqueles que estão optando pelo carnaval, promovendo o carnaval, concordando com o carnaval, estão numa posição contrária a Deus. Eles estão desagradando a Deus, porque aqueles que promovem a carne não podem agradar a Deus. É o que a Bíblia está dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. Então, meus amados, inclusive a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2,22, foge das paixões da mocidade. Foge da carne. Foge. E ao ir no carnaval, concordar com o carnaval, promover o carnaval, é se colocar como inimigo de Deus. É desagradar a Deus. E eu não quero desagradar a Deus. O crente em Cristo, o seu objetivo máximo da sua vida é viver para agradar o Senhor. Amém, irmãos? Então esta é a outra razão pela qual nós não frequentamos o carnaval. Porque quem está frequentando está se colocando como inimigo de Deus e nós não queremos estar nessa posição de maneira nenhuma. Mas, irmãos, aqui nós temos uma outra realidade também. Qual é essa outra realidade? A realidade de que as pessoas que estão envolvidas com o carnaval, que estão iludidas com o carnaval, que estão envolvidas ou promovendo isso, ainda não tiveram um encontro com Jesus. Eles precisam conhecer Jesus. Jesus Cristo morreu por eles também. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, isso significa que Deus ama a cada um deles. Odeia infinitamente o pecado, mas ama infinitamente a cada indivíduo da face dessa terra. E Deus morreu por eles, Jesus morreu por eles. E nós, como conhecedores da verdade de Cristo, precisamos levar a verdade para eles, para que eles sejam libertos das trevas. Para que a luz do Evangelho venha raiar em suas vidas, e assim eles possam vir à fé em Cristo Jesus, sendo salvos e regenerados para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Irmãos, nós temos um privilégio muito grande. Se você conhece Cristo como seu Salvador, você não é mais desse mundo. Se você conhece Jesus Cristo como seu Salvador, você não pertence mais ao reino de trevas, ao reino de Satanás. Se você já foi salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo, você agora é de Jesus. Você é de Deus, você pertence ao reino celestial, você agora faz parte do reino de luz, você é do Senhor. Louve ao Senhor por isso. E uma maneira de nós demonstrarmos que nós não pertencemos a este mundo, Jesus disse: vocês não são mais do mundo, como do mundo eu não sou. Nós somos do céu. Nós, enquanto estamos aqui, precisamos ser embaixadores de Cristo, levando a mensagem de Cristo às pessoas aqui. Porque um dia Jesus vai vir nos buscar. Vai nos levar para casa, vai nos levar para a eternidade, para habitar com Ele no céu. E ali nós vamos descansar. Mas enquanto estamos aqui, que nós entendamos a nossa responsabilidade de sermos embaixadores de Cristo, levando a mensagem de Cristo a todos aqueles que mais precisam. Nós não nos envolvemos com o carnaval, porque nós não somos mais das trevas, nós não somos mais inclinados à carne, agora nós somos inclinados ao Espírito, agora nós pertencemos a Deus, nós somos espirituais e pertencemos ao céu. Então, seja luz neste mundo de trevas, vivendo e pregando Cristo, enquanto você viver. Amém?